Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí prosseguir esses estudos nossos aqui de Física 4. A gente está fazendo um estudo aqui da luz, de fato, e nessa segunda unidade a gente está estudando fenômenos ondulatórios da luz. A gente já estudou interferência, agora nós vamos estudar difração, por fenda simples, tá certo? Essa é que é a ideia desse vídeo do próximo. Vamos com calma, esse vídeo aqui nós vamos fazer uma análise um pouco mais qualitativa do problema de difração por fenda simples. E no próximo vídeo a gente vai fazer uma análise um pouco mais quantitativa para a gente encontrar qual que é a intensidade da luz numa certa tela de detecção. Mas vamos chegar no nosso problema, antes disso vamos fazer a nossa revisão. Nós começamos falando aqui do princípio de Huygens, que ele nos diz que cada ponto de uma frente de ondas se comporta como uma fonte pontiforme, gerando ondas secundárias. O princípio de Fermat ele já nos diz que de todos os caminhos ópticos possíveis para a luz ir de um ponto até o outro, a luz ela percorre aquele caminho em que o tempo é o menor possível. E a gente falou aqui de frente de ondas planas, como que esse camarada se propaga, volta nos outros vídeos que isso vai estar mais bem explicado. Depois a gente foi estudar a fenda dupla. Quando a gente foi estudar a fenda dupla, a gente viu o princípio de Huygens atuando diretamente. A gente falou assim, tá, dada essa frente de ondas que chega nessas duas fendas, aqui tem duas fendas, certo? A gente falava assim, tá, vamos considerar aqui que essa fenda ela é muito pequena. Na verdade, tem um detalhe aqui que eu não comentei nos outros vídeos que eu vou começar a comentar agora. Esses obstáculos, ou essa fenda aqui, esses obstáculos por onde a luz está passando, eles têm que ter, o tamanho deles tem que ser mais ou menos da ordem do comprimento de onda para a gente ver esses efeitos ondulatórios com mais nitidez, tá certo? Isso é um detalhe que eu deixei passar, mas que eu queria ressaltar aqui agora. Mas vamos supor aqui que eu tenho aqui uma frente de ondas passando aqui por essas duas fendas. Essas duas fendas elas chegam num ponto P da tela que tem uma certa diferença de caminho entre eles. E essa diferença de caminho, nesse caso aqui, por exemplo, é dada por essa partezinha aqui, ó. Então, dada essa diferença de caminho, vai existir uma diferença de fase entre a luz que sai da fenda de cima e a luz que sai da fenda de baixo, num ponto P da tela, e aí a gente vai poder ter interferência construtiva ou destrutiva. Se a diferença de caminho, que nesse caso aqui é D seno θ, onde D é a distância entre as fendas. Então, se a diferença de caminho D seno θ for igual a m lambda, ou seja, se for um múltiplo do comprimento de onda, a gente tem interferência construtiva. Se a diferença de caminho for um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda, a gente tem interferência destrutiva. A gente também viu a posição de máximo, que ela é dada por esse camarada aqui, então a gente notou isso aqui tudo e a gente também estudou até a intensidade da luz detectada numa tela aqui num problema de fenda dupla. Então, dado esse estudo nosso, a gente supôs aqui que o campo elétrico que sai dessa fenda que ele tem um certo formato, que sai da fenda de baixo tem um outro formato, e aí a gente chegou numa conclusão por estudo de fasores também. A gente fez tanto a conta no braço quanto por estudo de fasores. A gente viu que o campo elétrico num ponto P da tela é dado por esse camarada, que pode ser reescrito desse jeito. Então, o campo elétrico é um Eθ seno de ômega t mais beta, certo? Esse Eθ, ele pode ser escrito dessa forma aqui. O Eθ é um 2E0 cosseno de beta, é a amplitude desse campo final, e esse beta é a fase desse campo final que vale φ sobre 2, a gente já estudou isso nos outros vídeos. E a intensidade no ponto P na tela é dada por esse camarada aqui, ó. Então, a intensidade, ela tem aqui uma certa amplitude, ela varia com cosseno ao quadrado, ou seja, a intensidade ela é dada por essa gravura aqui embaixo. Isso aqui é um experimento real, e a intensidade é dada por essa figura aqui embaixo, tá certo? E essa amplitude ela é dada por 4 vezes esse termo aqui. Eu achei que eu tinha até errado um fator de 2 lá atrás, mas eu não tinha. Eu vou deixar isso de para casa para vocês, mostrar que lá no vídeo de interferência de fenda dupla, eu falei assim, eu acho que eu errei um fator de meio aqui, mas eu não errei não. Depois eu vou deixar para vocês mostrarem isso, tá certo? Mas aí a intensidade da luz numa certa tela no experimento de fenda dupla é dada por esse camarada aqui, tá certo? Então a ideia nossa é essa, beleza? Então, a intensidade num ponto P da tela, a intensidade da luz num ponto P da tela é dada por esse camarada. Varia com cosseno ao quadrado, então ela vai de 0 até um valor máximo. Essa que é a ideia aqui para interferência de fenda dupla. Depois a gente estudou fasores. O que são fasores? Fasores um fasor é um objeto no plano complexo onde a gente está estudando só a componente vertical desse camarada ou a componente que nos daria ali a parte imaginária desse número complexo, e esse fasor está rodando com uma certa velocidade angular nesse plano complexo. E aí a gente pode utilizar esse camarada que está rodando com uma certa velocidade no plano complexo, fazer a soma de todos os fasores. Por quê? Porque todos esses camaradas vão girar
com a mesma velocidade no plano complexo e mantendo a fase relativa entre eles. Como a gente está interessado na fase, porque essa fase relativa é que vai me dar a interferência, esse estudo de fasores acaba facilitando as contas para a gente. E no próximo vídeo a gente já vai utilizar esse estudo de fasores para saber qual que é a intensidade da luz na tela no problema de difração, tá certo? Então a gente estudou o problema de fenda dupla também com fasores, e a gente falou assim, tá, a luz que sai da fenda de cima, ela tem um fasor relacionado a ela, a luz que sai da fenda de baixo tem um fasor relacionado a ela, na verdade o campo elétrico tem um fasor relacionado a ele, né? E aí o fasor total, ele tem essa amplitude aqui, que a gente chamou de Eθ, a gente descobriu qual que é ela no vídeo anterior, não vou ficar repetindo. E essa amplitude Eθ está relacionada ao campo total, que é esse camarada aqui, tá certo? Que é o E1 mais o E2, e ele tem também uma fase relacionada a essa amplitude, a esse fasor, que é a soma de E1 mais E2. A gente já viu isso no vídeo anterior, não vou ficar repetindo aqui agora não. Tá, mas o que é o problema de difração? Aí vamos pensar no problema de difração, que é o que a gente quer trabalhar nesse vídeo. A ideia aqui eu vou deixar essas duas simulações aqui, a gente vai tratar as duas nesse vídeo, eu vou deixar na descrição, queria que vocês brincassem com ela. A ideia aqui é, a gente tem um laser aqui em cima, esse laser ele vai passar numa certa tela que tem um buraquinho, tá certo? E a gente quer ver como que a luz vai chegar na tela de detecção aqui na direita, tá certo? A ideia é essa, a gente pode aqui variar o comprimento de onda da luz e a gente pode inclusive variar o diâmetro desse buraquinho. Eu vou deixar esse buraquinho desse tamanho. Daqui a pouco eu vou mudar até o formato dele aqui, mas vou ligar a luz aqui, vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente liga a luz aqui, ó, vocês estão vendo que a luz passa por esse buraquinho e ela é detectada na tela dessa forma aqui. Vocês estão vendo que está formando esses anéis. Esses anéis eles estão nos mostrando justamente uma figura que a gente chama de figura de difração. Se a gente muda aqui o comprimento da luz, vocês estão vendo que o comprimento de onda da luz, vocês estão vendo que muda ali a característica desses anéis, da mesma forma que a gente conseguia descobrir o comprimento de onda da luz lá no problema de interferência de fenda dupla aqui também. E esses experimentos de difração acabam sendo muito importantes para estudo da matéria, estudo da interação da luz com a matéria. Existem vários experimentos tratando aí de difração de cristais, que aí você pode ver como que é a conformação desse cristal através de um experimento de difração. Então acaba sendo um negócio muito importante, certo? Mas vocês estão vendo que tem aqui, ó, tem um efeito aqui de interferência. Isso aqui é um efeito claramente de interferência. A luz saiu aqui coerente, tá certo? A luz saiu do laser ali coerente, bateu nessa tela com esse buraquinho e chegou nessa tela aqui, tendo aqui máximos e mínimos, máximos e mínimos. Então ocorre um efeito de interferência aqui, tá certo? Por que ocorre esse efeito de interferência? Por quê? Eu te falo por quê. Porque existe uma diferença de caminho da luz que sai no topo dessa bolinha aqui e da luz que sai embaixo dessa bolinha aqui. Então, por conta de diferença de caminho, vai haver essa interferência, e isso aqui é uma característica, por exemplo, de um problema de difração. Eu vou fazer uma coisa aqui que é basicamente o que a gente vai encontrar nesse vídeo. Eu vou aumentar a excentricidade dessa bolinha, ou seja, eu vou espremer essa bolinha, tá certo? Eu vou espremer bastante essa bolinha aqui e vou diminuir aqui o diâmetro dela, tá certo? Vocês estão vendo que eu fiz aqui uma bolinha bem pequenininha, como se fosse uma fendazinha. E isso aqui é o que a gente vai descobrir nesse vídeo, tá certo? Nesse vídeo não, no próximo, que é a intensidade, né? Mas a gente tem aqui, ó, a gente tem um máximo central e a gente tem outros máximos aqui em alguns pontos de mínimo. Tá certo? Essa que é a ideia de um problema de difração. A gente tem uma fenda só, mas por conta dessa fenda, por conta da luz que passa nessa fenda, nos vários pontos dessa fenda, existe uma diferença de caminho da luz que passa nos vários pontos dessa fenda, vai poder ocorrer aqui uma difração ou uma interferência na tela de detecção, tá certo? Da mesma forma, aqui nesse outro vídeo, vocês estão vendo aqui, eu não sei se está dando para ver exatamente, mas aqui eu tenho um máximo central, eu só tenho uma fenda, tá certo? E aqui eu tenho um outro máximo secundário, aqui eu tenho um outro máximo secundário. E aqui eu tenho um mínimo. Esse aqui seria um ponto de mínimo e aqui seria um ponto de mínimo. Então a gente pode estudar isso para uma fenda só. Por quê? Porque existe uma diferença de caminho. Nesse vídeo aqui fica mais claro, né? Existe uma diferença de caminho da luz que sai daqui, dessa posição da fenda, e da luz que é formada aqui, que sai dessa posição da fenda. Princípio de Huygens atuando. Tá certo? A ideia é essa. Então vamos prosseguir aqui.
Esses três aqui são três típicos padrões de interferência. Nesse 1 aqui seria esse primeiro aqui que está com o número 1, né? Você tem aqui duas fendas. Essas duas fendas são um pouquinho mais largas. Então a gente está vendo aqui uma mistura de um padrão de interferência com um padrão de difração. Nesse número 2 aqui, a gente tem o que a gente já trabalhou nos vídeos anteriores, é um problema de interferência de fenda dupla. Nesse problema de interferência de fenda dupla, a gente tem duas fendas muito finas e elas ocorre interferência devido à luz que sai em cada uma dessas fendas. A gente já estudou isso nos vídeos anteriores. E no terceiro aqui, um típico padrão de difração. A gente tem aqui um máximo central, a gente tem aqui máximos secundários e a gente tem aqui pontos de mínimo, que são esses camaradas aqui. A gente está vendo aqui que tem pontos de mínimo nesse cara, tá certo? Então, esses aqui são três típicos padrões que a gente vai estudar. Esse padrão número 2 a gente já estudou nos vídeos anteriores. Esse padrão número 3, perdão, a gente vai estudar nesse vídeo no próximo. E o padrão aqui número 1 a gente vai estudar no último vídeo dessa sequência que a gente está fazendo. Bacana. Como que é o funcionamento de um experimento, um típico experimento de difração? A gente joga luz em uma fenda simples, é uma fenda só, tá certo? A gente vai jogar luz ou algum tipo de onda numa fenda só, tá certo? Essa fenda ela tem que ter o tamanho dela da ordem ali do comprimento de onda da luz incidente. Então a gente joga uma luz numa fenda simples. Essa lente aqui ela está sendo colocada mais para convergir um pouco esses raios, para a gente manter a tela aqui um pouco mais perto, um pouco mais visível esse padrão de difração. Então a luz passa aqui e a luz que passa aqui vai ser detectada nessa tela. E o padrão típico que a gente detecta é um padrão dessa forma aqui, ó, tá certo? Então a gente tem aqui um máximo central, máximos secundários e pontos de mínimo. É basicamente isso que a gente detecta num típico problema de difração, certo? Tá. Então nós vamos supor, nesse vídeo nós vamos fazer uma análise mais qualitativa do problema de difração. Certo? Uma análise qualitativa, inclusive está escrito aqui em cima, uma análise qualitativa. Então, a gente tem aqui o problema nosso problema é esse aqui. Mas vamos dar um zoom aqui nessa fenda, certo? Então, dando zoom nessa fenda aqui, a gente tem isso aqui, ó. Nossa fenda ela tem tamanho total A, mas eu vou dividir, nós vamos supor que essa fenda nossa, que é uma fenda só, eu vou dividir ela em duas partes, certo? Então, eu tenho aqui a parte de cima e a parte de baixo. Beleza? Cada parte tem tamanho A sobre 2. Eu estou dividindo simetricamente essa fenda. Então, cada parte dessa fenda tem tamanho A sobre 2, certo? E aí, dessa parte aqui de cima, vocês estão vendo que eu tenho 3 raios saindo dela. Raio número 3, 4 e 5. Dessa fenda aqui de baixo, eu tenho também 3 raios saindo dela. 1, 2 e 3, tá certo? Porque a gente está fazendo aqui essas partes qualitativas aqui. Então, eu tenho esses 3 raios aqui, 1, 2 e 3, e 3, 4 e 5 saindo de cada parte dessa fenda que eu dividi. E cada parte dessa tem tamanho A sobre 2, certo? Lá dos estudos nossos de interferência, a gente sabe o quê? A gente sabe que sempre que a diferença de caminho entre dois desses raios, certo? Um raio da parte de cima e um raio da parte de baixo. Sempre que a diferença de caminho entre esses dois raios for igual a lambda sobre 2 ou for igual a meio comprimento de onda, a gente vai ter interferência destrutiva, certo? Ou seja, se a gente pegar dois raios aqui, desses 5 que eu desenhei aqui, tá certo? Então, vamos pegar dois raios aqui, tal que eles estejam separados de A sobre 2, de metade do tamanho dessa fenda nossa, certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o raio 1 e 3, o raio 2 e 4 e o raio 3 e 5. Eles estão separados, na saída deles aqui, eles estão separados por uma distância A sobre 2, tá certo? Então, se a gente pegar dois raios que estão separados por uma distância A sobre 2, por exemplo, esses raios, esses pares que eu coloquei aqui, ocorrerá interferência destrutiva quando? A interferência destrutiva ocorre quando? Quando a diferença de caminho for igual a lambda sobre 2. Só que a diferença de caminho aqui, ó, ela é A sobre 2 vezes seno de θ, tá certo? Porque isso a gente já viu lá de trás. Essa diferença aqui, essa diferença de caminho aqui, ela vale A sobre 2 seno de θ. Ela vale esse tanto aqui, ó, a diferença de caminho entre o raio 3 e 1, por exemplo, ela vale o quê? Ela vale esse tanto, a distância de saída entre esses dois raios,
vezes o seno desse ângulo θ, que é o mesmo ângulo θ que indica para mim qual que é a posição na tela de detecção, tá certo? Então, vou repetir aqui, ó. Pegando dois raios que estão separados por uma distância a sobre 2, por exemplo, aqui o 1 e o 3, ocorrerá interferência destrutiva quando? Quando a sobre 2 vezes seno de θ é igual a lambda sobre 2. Tá certo? É igual a metade de um comprimento de onda. Isso é para interferência destrutiva, certo? Se eu cortar esse 2 aqui com esse 2 de cá, eu chego na conclusão que vai ocorrer interferência destrutiva quando o seno de θ é igual a lambda sobre A. Beleza? Então, temos aqui uma coisa qualitativa, mas já temos um resultado interessante. Então, sempre que seno de θ for igual a lambda sobre A, a gente vai ter interferência destrutiva. E se a gente fizer o mesmo raciocínio, separando a fenda em 4 partes iguais, o que vocês acham que vai dar? Vai dar o seguinte, daqui, ó, quando a gente fez esse tipo de raciocínio aqui, daqui a pouco eu vou mostrar o desenho, mas vamos pensar nisso aqui um pouquinho antes de mostrar o desenho. Quando eu fiz esse camarada aqui, eu separei a fenda em duas. Então, cada parte aqui, ó, é A sobre 2. Aí a gente chegou à conclusão que quando A sobre 2 seno de θ for igual a lambda sobre 2, vai ter interferência destrutiva. Então, isso implica que quando seno de θ for igual a lambda sobre A, eu tenho interferência destrutiva, certo? Só que se eu separo essa fenda nossa em 4 partes iguais, o que eu vou ter? Ao invés de eu ter aqui A sobre 2, eu vou ter A sobre 4, tá certo? Porque eu separei em 4 partes iguais. Então, toda vez que A sobre 4 seno de θ for igual a lambda sobre 2, for igual a meio comprimento de onda, eu tenho interferência destrutiva. O raciocínio é o mesmo, tá certo? Então, isso implica que seno de θ, sempre que seno de θ for igual a 2 lambda sobre A, eu tenho interferência destrutiva. Se a gente fizer o mesmo raciocínio para 6 partes iguais, a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó. Então, a gente já tem esse resultado aqui de cima, que ele é mais fácil de ver nessa figura. A gente tem esse camarada, que o raciocínio é o mesmo, eu estou deixando para vocês pensarem aí. E aí a gente chega nessa conclusão que se seno de θ for igual a 2 lambda sobre A, eu tenho interferência destrutiva. A gente chega nesse resultado aqui, que se seno de θ for igual a 3 lambda sobre A, eu tenho interferência destrutiva. E a gente chega nesse resultado aqui, que se seno de θ for igual a 4 lambda sobre A, a gente tem interferência destrutiva. Fazendo o mesmo tipo de raciocínio. Aqui eu dividi minha fenda em 2 partes, aqui eu dividi minha fenda em 4 partes, aqui eu dividi minha fenda em 6 partes, aqui eu dividi minha fenda em 8 partes e assim por diante. Aqui a gente está vendo uma sequência interessante aqui, né? Dá para a gente virar e falar assim, então vamos conjecturar que sempre que seno de θ for igual a m lambda sobre A, eu vou ter interferência destrutiva. Eu vou ter um mínimo no meu padrão de interferência. Eu vou ter um mínimo na minha difração, tá certo? Isso aqui vai ser uma conclusão que a gente realmente vai chegar. Então, a gente está generalizando uma coisa com uma análise extremamente qualitativa, falando que o ponto de mínimo vai ocorrer quando seno de θ é igual a m lambda sobre A, fazendo essa divisão das fendas, tá certo? Ah, Léo, mas como assim? Esse aqui eu entendi que eu estou vendo a figurinha. Tá, se eu dividir essa fenda aqui em 2 partes, esse camarada aqui vale A sobre 2, então essa diferença de caminho é A sobre 2 seno de θ. Se A sobre 2 seno de θ for igual a lambda sobre 2, eu tenho interferência destrutiva. Por quê? Porque sempre que a diferença de caminho for igual a lambda sobre 2, eu tenho interferência destrutiva, certo? Isso a gente já viu lá atrás. Sempre que a diferença de caminho for igual a lambda sobre 2, for igual a meio comprimento de onda, eu tenho interferência destrutiva. Então, o que eu estou querendo saber aqui são essas diferenças de caminho aqui, ó, tá certo? Beleza, essa aqui deu para ver na figura. Vamos tentar ver o resto, né? Dividir a mesma figura aqui em 4 partes iguais, tá certo? Dividir essa figura aqui em 4 partes iguais. Esse camarada aqui, ó, vale A sobre 4, certo? Então, quanto que vale essa diferença de caminho aqui? Vale A sobre 4 seno de θ, tá certo? O raciocínio é o mesmo, é exatamente o mesmo, tá certo? É exatamente o mesmo. Se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também vai ser θ, então esse termo aqui que eu vou colocar até de azul, esse termo aqui tem que valer A sobre 4 seno de θ, tá certo? O raciocínio é o mesmo. Ah, Léo, mas se eu dividir em 6 partes iguais, eu fiz esse desenho para vocês. Dividi esse camarada aqui em 6 partes iguais, ó. Então eu tenho 6 partes iguais. Se isso aqui vale A sobre 6, esse camarada aqui, que eu vou colocar até de verde, esse camarada aqui vale quanto? A sobre 6 seno de θ. Então, a gente tem que ter o quê? Que A sobre 6 seno de θ tem que ser igual a lambda sobre 2. Portanto, seno de θ tem que ser igual a 3 lambda sobre A.
para ocorrer interferência destrutiva. Tá certo? Eu só estou mostrando para vocês o desenho, beleza? Até coloquei aqui, ó, isso aqui é A sobre 6 seno de θ. A condição para interferência destrutiva é sempre a mesma. A diferença de caminho tem que ser igual a lambda sobre 2 para ocorrer interferência destrutiva. E se for 8, né? Coloquei também, coloquei 8 aqui, ó. Se a gente separar em 8 partes iguais, esse camaradinho aqui, ó, pequenininho aqui, vai ser igual ao que? A sobre 8 seno de θ. Então, A sobre 8 seno de θ tem que ser igual a lambda sobre 2. E aí eu vou ter a condição que seno de θ tem que ser igual a 4 lambda sobre A para ocorrer interferência destrutiva. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a gente acabou de mostrar esse camarada aqui, qualitativamente, a gente acabou de demonstrar esse camarada. Sempre que seno de θ for igual a m lambda sobre A, eu tenho interferência destrutiva num problema de difração, certo? Bacana, né? E aí vamos voltar no nosso problema original, só para a gente finalizar o vídeo aqui. Nosso problema original é esse aqui, ó. A gente tem uma fenda de tamanho A, certo? Qual que vai ser a estratégia nossa? A estratégia nossa no próximo vídeo, ainda não acabou esse vídeo não, calma aí. Nossa estratégia no próximo vídeo vai ser dividir essa fenda em pequenos pedaços, em pequenos pedacinhos. Cada pedacinho desse ele tem uma distância aqui vertical entre eles de ΔY. Então, a distância entre cada raio de luz que vai sair é ΔY, tá certo? E a diferença de caminho entre dois raios consecutivos vai ser o quê? Vai ser ΔY seno de θ, que é o mesmo que eu fiz lá quando eu dividi em 4 partes, 6 partes, 8 partes, tá certo? Então, a distância entre dois raios consecutivos, a distância vertical é ΔY e a diferença de caminho que eles vão percorrer é ΔY seno de θ, tá certo? Essa que vai ser a ideia nossa para os próximos vídeos. Ainda, olha só, vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz de novo aqui. Nossa fenda ela tem tamanho A, a diferença de caminho entre dois raios consecutivos é ΔY seno de θ, mas qual que é a diferença de caminho do primeiro raio, o primeiro raio que sai daqui e o último raio que é de baixo? Vai ser o tamanho da fenda inteiro, A vezes seno de θ. Tá certo? A diferença de caminho total do primeiro raio até o último raio vai ser A seno de θ, certo? Sendo que a gente está sempre considerando difração de Fraunhofer, o D é muito maior que A e, além disso, as dimensões são da ordem do comprimento de onda ali, tá certo? Bacana, né? As dimensões da fenda e tal. Bacana. Então, anota isso aqui que eu falei aqui agora. Então, olha só, a diferença de caminho do primeiro raio até o último raio é A seno θ e a diferença de caminho entre dois raios consecutivos é ΔY seno de θ. Certo? Então, bacana, né? Então, a nossa situação é muito parecida com o caso de interferência. Diferença de caminho as diferenças de caminho nos fornecem diferenças de fase e, com isso, nós temos interferência construtiva e destrutiva, ou seja, aparecem as franjas de intensidade na tela, certo? Nós vamos assumir que a tela de detecção está longe, portanto, os raios dessa figura aqui, eles são aproximadamente paralelos entre si, difração de Fraunhofer. Nós dividimos, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a fenda em várias partes pequenininhas de tamanho ΔY, tá certo? A gente vai separar essa fenda aqui em várias partes pequenininhas de tamanho ΔY. Sendo assim, a diferença de caminho entre dois raios consecutivos distantes de ΔY é ΔY seno de θ. Então, a diferença de caminho entre dois raios consecutivos é ΔY seno de θ. Lá atrás, a gente viu, eu falei que isso ia ser importante, a gente viu que se a diferença de caminho está para lambda, a diferença de fase está para 2π, tá certo? A gente já viu isso lá atrás. Por favor, voltem lá atrás. Isso aqui é a condição para máximos, né? Para pontos de máximo. Se a diferença de caminho está para 1 comprimento de onda, a diferença de fase tem que estar para 2π. Tá certo? A ideia é essa. Então, sendo assim, a gente conclui que uma diferença de fase ΔΦ entre dois raios que possuem uma diferença de caminho ΔY seno de θ é o quê? A diferença de fase ΔΦ entre dois raios que possuem a diferença de caminho ΔY seno de θ é igual a esse camarada. O que eu fiz aqui? Eu só fiz uma regrinha de 3, certo? Porque se a diferença de caminho está para lambda, a diferença de fase está para 2π. Quem que é a diferença de fase é justamente ΔΦ. Então, ΔΦ vezes lambda é igual a ΔY seno θ vezes 2π. Tá certo? Então, ΔY seno de θ vezes 2π dividido por lambda tem que ser igual a ΔΦ. Fiz uma regra de 3 com esse camarada que eu circulei de verde aqui. Esse camarada é muito importante para a gente. Certo? Certo. Bacana.
A ideia desse vídeo é ser, eu acho que ficou até razoável. A ideia desse vídeo é dar essa análise qualitativa para o problema de fenda simples. No próximo vídeo a gente vai fazer as contas, a gente vai mostrar exatamente qual que é a intensidade, fazendo uso de fasores. Então nós vamos fazer um cálculo de fasores para a intensidade no problema de difração de fenda simples. Então é isso. Espero que tenha dado para entender. A gente já chegou numa conclusão interessante, que é onde que estão os pontos de mínimo no problema de difração de fenda simples. E é isso. Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço. Falou!